E eu não entendi muito bem. Bate-papo nosso. Recording progress. Ótimo. Vamos começar a gravar. Agora começou a gravar. Cortou. Então vamos ter um papo, got it. Vamos ter um papo aqui entre bem leve. Por favor, sintam-se à vontade de me interromper para fazer perguntas. Não precisa ser somente ao final da apresentação, né? O Gu, eu vou chamar ele de Gu, e eu acho muito estranho ele me chamar de Maurílio, né? Eu sou magrelo na nossa amizade aqui, né? Somos muito amigos. Eu fiquei muito honrado, de fato, com o convite. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Gu, pelo trabalho que ele faz, pela inovação. Estou sempre perguntando para ele, aprendendo bastante aí com ele. Ele que é uma referência para nós, né? Como ele falou da apresentação, a parte mais importante é que eu sou o pai da Gabi, né? E tem um ciclo de amizades maravilhoso, que faz parte, e também nasci numa família maravilhosa. Então, isso certamente é a base e que faz ajudar a gente aí no avanço nas nossas carreiras, né? Eu vou trazer aqui um pouquinho sobre tendência do setor aeronáutico para vocês. E, para isso, eu vou usar o apoio de uma apresentação aqui, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então tá. Então eu vou usar aqui uns slides para nos apoiar e para ilustrar estes pontos, né, que eu entendo que são relevantes, não para a Embraer apenas, mas para todo o setor aeronáutico, e que está em um momento muito legal para nós pensarmos em desenvolvimento de tecnologias. A aviação ela está em profunda transformação, tá? Ela está vivenciando transformações nos ambientes de propulsão elétrica, hidrogênio, a busca pela sustentabilidade, aeronaves cada vez mais sustentáveis, eficiência aerodinâmica, materiais avançados, né? O controle do tráfego aéreo. Então, um momento muito rico para a gente estar falando de inovação. Eu realmente acho que o ciclo da aviação vai sofrer muitas transformações nesses próximos 20 anos, tá? Então, quais são essas tendências? E com as tendências nós temos os desafios também atrelados, né? Aqui é o slide resumo de tudo que eu vou falar, tá, turma? Então, eu até trago aqui com uma cor diferenciada a questão da sustentabilidade ambiental, né? A aviação, ela é fundamental para a nossa sociedade, para lazer, para a aproximação das pessoas e muito para a questão de negócios, para a aproximação entre os diferentes continentes, entre as diferentes regiões do mundo, né? Então, a sustentabilidade ambiental, ela vem reforçar essa importância, não é combater a aviação, em hipótese nenhuma, pelo contrário, né? A aviação contribuir, fazer o seu papel a favor da nossa sustentabilidade, né? Para isto, a gente vai falar, e são hoje tendências fortes na aviação, a busca por fontes alternativas de energia. Vamos falar de materiais e manufatura cada vez mais avançados, também mais sustentáveis. Vamos falar sobre o conforto de cabine, né? E eu trago aqui, não à toa, um jato executivo, onde isso é muito importante, e um bio-free cabin. A pandemia veio, a pandemia vai acabar, mas não obstante nós estaremos, né, com um aprendizado muito forte a respeito de ambientes bio-free, porque novos vírus, novas bactérias sempre estarão por aí, né? A questão do ganho de eficiência operacional e flexibilidade é importante. É super importante nós pensarmos na aviação não só como veículo, mas todo o sistema que vem ao entorno do veículo, todo o controle do tráfego aéreo, toda a infraestrutura aeroportuária, fazendo a ligação mais ponto a ponto, com menor consumo de combustível. A inteligência artificial e a ciência dos dados, cada vez mais tornando, né, a oportunidade para tomadas mais inteligentes, né, muitas vezes tirando do controle a necessidade do homem, né, proporcionando não só um ganho no custo operacional, mas também proporcionando ambientes extremamente hostis ao humano, que pode ser ocupado pelo automatismo das nossas aeronaves, né? E nunca vamos deixar de considerar algo que já está no DNA da aviação há mais de 100 anos, que é a busca pela eficiência das aeronaves, tá? Então, eu vou cobrir com mais cor estes pontos aqui comentados, tá?
Bom, sustentabilidade ambiental, e a gente já falou, né, um dos pontos é energias alternativas, né? Nós estamos hoje falando bastante de buscas de alternativas ao combustível fóssil, que são a combustão elétrica, né, a propulsão elétrica, desculpa, propulsão elétrica, ou seja, o armazenamento de energia através das baterias e o consumo dessa energia no voo, né? Essa propulsão elétrica ela pode ser híbrida, ou seja, misturado com outro tipo de propulsão, seja ela do combustível Jet A1, que é o que nós temos, ou de um combustível Sustainable Aviation Fuel, que é o que eu vou comentar no próximo ponto, ou através também da utilização de hidrogênio. Cada uma dessas possibilidades elas trazem desafios e oportunidades muito grandes. O grande blocker, que eu sei que a gente faz a analogia com o mundo da automobilística, né? Um grande desafio que nós temos é a densidade energética das baterias, ou seja, a quantidade de energia que eu consigo colocar em uma bateria pelo peso, né? A densidade energética do combustível ela é infinita vezes maior do que de uma bateria. Hoje, se você pegar um celular seu, ele tem como energia 200 watt-horas por quilo, né? Que é uma densidade 11 vezes menor do que é capaz de ser achada em um combustível fóssil, né? Então está aí um grande desafio, além do custo da bateria, além também da taxa de carregamento e descarregamento dessas baterias, né? Temos um outro ponto, que são os combustíveis sustentáveis. O que são esses combustíveis sustentáveis? Não quer dizer que o avião não vai emitir CO2 durante sua missão, mas que no ciclo total, tá, deste combustível, houve, na realidade, não emissão, ou uma emissão negativa de CO2. Ou seja, se você fizer uma plantação, né, utilizando bagaço de cana para gerar Sustainable Aviation Fuel, onde você puxou da atmosfera muito CO2 maior do que o que você vai usar em voo, esses são os seus combustíveis sustentáveis, que exigem bastante evolução em sua tecnologia, mas principalmente na infraestrutura, no preço e na disponibilidade desses combustíveis. Aqui tem uma foto, foi de um Eco Demonstrator, em que a Embraer, em parceria com a Boeing, fez, onde temos aqui um avião da Embraer, que é o E-Jet E1, né, onde nós temos o motor da GE, né, e nós tivemos a mistura aqui de 50% de combustível SAF e 50% de combustível convencional, e fizemos voos com a KLM, voos comerciais mesmo, de Oslo a Amsterdã, vários voos carregando passageiros com 50% de blend. Então, isso já é uma realidade na aviação, o que não... Mas hoje ele é muito pouco usado ainda, por quê? O preço desse combustível é muito baixo, não existe uma segurança jurídica, não existe uma segurança por parte do investidor de que ele terá retorno nesses investimentos, né? Então, políticas públicas, como tivemos o Proálcool, se faz necessária, tá? Outro ponto no caminho da sustentabilidade ambiental é a gestão de resíduos, né? Não só no momento do descarte, mas também na operação dessa aeronave. Então, nós estamos falando de CO2, NOx, poluentes em geral, que precisam, né, cada vez mais serem considerados e a gente diminuir essas emissões. Quando eu estou falando de energia elétrica, né, que eu comentei no primeiro ponto, você não emite CO2, certo? Mas é importante considerar o ciclo total. E se eu estiver usando uma energia não verde para o carregamento dessas baterias? Então, quando eu levo em consideração todo o ciclo de operação, eu não estou sendo ambientalmente sustentável. Então, é importante também a gente levar em conta toda a matriz energética que está compondo esse combustível, né? O hidrogênio ele não emite, como vocês devem bem saber, CO2, né? A combustão ali dele vai gerar água, então a gente vai emitir água. Mas como que eu faço a hidrólise para a geração do hidrogênio? Qual a energia que eu uso para fazer isso? Então a gente dá o nome ao green hydrogen, aquele que é o hidrogênio verde, que é o hidrogênio sustentável, né? Aquele que é gerado através de uma tecnologia verde, né? Através de uma matriz energética verde. Então, é importante todo o ciclo
do combustível, e não simplesmente dentro da aeronave. E materiais também para descarte, porque a vida da aeronave tem lá 30, 40 anos de operação e depois vai ser descartado. Então, e esse material, como que ele é biodegradável? O que vai acontecer com esse material? Há a possibilidade de fazer reciclagem desse material? Isso também é muito importante, temos levado em consideração, e são desafios muito fortes para a aviação. Né? A indústria, o setor aeronáutico, né, ela se impôs um desafio muito grande. Tá? Ela se impôs o desafio de ser net zero em 2050. O que esse gráfico traz? Né? Nós, engenheiros, temos manias de gráfico, desculpem, tá? Mas em 2015, nós temos uma referência aqui do que foi em termos de milhões de toneladas de CO2 emitidos. Né? Então, a gente tem todo esse mapeamento até, na realidade, que a gente imaginaria que seria a curva, mas até um mapeamento até 2021, né, que foi emitido. Houve uma queda, todos nós sabemos do impacto da pandemia na redução dos voos, o setor aeronáutico foi um dos mais impactados, então houve uma redução. E aqui existe uma curva do que aconteceria se nenhuma medida fosse tomada. Essa é a curva que se nenhuma medida fosse tomada, ou seja, em 2050 nós estaríamos gerando 2 mil milhões de toneladas de CO2, certo? E aqui existem medidas que visam minimizar, neutralizar essas emissões de CO2. Tá? Com ganho de tecnologia, ou seja, substituição dessas tecnologias que eu tenho falado, eletrificação, hidrogênio, utilização de soluções híbridas, né, fariam, né, na nossa visão, existem várias curvas dessa aqui, estamos falando de futuro, então tem incertezas aqui, né, trariam essa curva para esse patamar aqui. Ó. Então, grande parte é responsável pelas novas tecnologias, mas vocês devem estar se perguntando agora, poxa, mas e o avião que está voando hoje, que vai ficar 30 anos em serviço, ele não vai pegar essa tecnologia. Exatamente, por isso que a curva não zera, né? Ela diminui, mas não zera. Né? Cada vez mais vai contribuindo, que vão saindo aeronaves velhas, entrando nas aeronaves novas. Depois, há um ganho também esperado, dada a operação e infraestrutura. Estão levando a curva para esse nível aqui. O que é isso? Poxa, eu estou falando de controle aéreo cada vez mais eficiente, em vez de você ficar... Quem nunca pegou uma viagem que fica ali esperando, né? Fazendo loitering, que a gente chama, esperando o momento de pousar, porque tem muitas aeronaves se aproximando do aeroporto. Então, essa otimização fazendo que a aeronave saia de um ponto e chegue no outro. Se tiver chovendo, se tiver tempo não adequado, que faça o pouso que a gente chama de CAT-3, né, automático, até no nível... o teto, né, de operação, as nuvens podem estar bem baixas, que mesmo assim se faz esse tipo de operação. Então, tem várias iniciativas da infraestrutura que vão possibilitar essa redução para cá. E olhem esse verde aqui, por favor, bastante atenção. O verde, ele representa a utilização de Sustainable Aviation Fuels, ou seja, a aeronave hoje é como a gente é acostumado com as aeronaves flex, né? Então, aqui seria a mesma coisa, eu deixo de colocar na aeronave um combustível, e uso um combustível fóssil e uso um combustível ambientalmente sustentável. Tem várias rotas, tem 7 diferentes rotas aí, por exemplo, eu falei do bagaço de cana, né? Que eu posso usar não só nas aeronaves futuras, mas como as aeronaves correntes. Então, ela é grande contribuidora, né, para a redução aqui dessas emissões. Então, eu estaria nessa curva, tudo é acumulativo. E, finalmente, para chegar a zero, tem também uma contribuição aqui de offset, ou seja, né, que é comprar créditos de carbono, que a gente entende que não vai chegar a ser zero propriamente dito. Então, essa aqui é a visão, melhor visão da indústria, utilizando tecnologias disruptivas, onde tem eletrificação, hidrogênio, tecnologias em geral, inovações, operação e infraestrutura, otimização e também utilização de combustíveis sustentavelmente ambientais, né? Ambientalmente sustentáveis. Então, essa é a visão para o carbono zero. Outro ponto muito fundamental, é um desafio da indústria aeronáutica, são cada vez mais a necessidade de aeronaves eficientes. O que são aeronaves eficientes? São uma aeronave com propulsão cada vez mais eficiente, né? Uma eficiência que hoje é de 45%, que eu falo de energia que você coloca nela, até energia que ela é transformada em tração, para níveis maiores, sistemas cada vez mais inteligentes, proporcionando, né, a otimização dessa aeronave,
Melhorias aerodinâmicas, então aqui você vê um conceito, né, de blended wing que ela proporciona uma diminuição aqui do arrasto induzido, né, são asas aqui juntas aqui, né, tem vários desafios aeroelásticos de cargas. Estruturas e materiais mais leves, né, a aeronave ela tem que ser sustentada, né, o seu peso em termos de sustentação, ela precisa ser gerada, e para gerar essa sustentação você precisa de energia, né? Então quanto mais leve você for, menos energia você vai precisar, menos força, na realidade, você vai precisar. E para isso, a gente trabalha cada vez mais com estruturas e materiais mais leves. Outro ponto, automação do cockpit, proporcionando rotas cada vez mais otimizadas e tendo ganho, obviamente, na redução de consumo da aeronave. E o Health Management significa que você não tem mais aquela, ou pelo menos combinado, a manutenção de um determinado item da aeronave, caso ela tenha tido uma falha ou uma manutenção programada. Você vai monitorando a saúde dos seus equipamentos e a partir de sinais que ele dá, você, bom, agora está na hora de trocar esse equipamento, porque pode ter algum problema mais para frente. Então, através desse monitoramento que a gente chama da saúde dos equipamentos, da estrutura, dos sistemas, você faz uma troca mais inteligente desses equipamentos e deixa a aeronave mais tempo em operação, né? Você não tem que trabalhar com tanta margem, né, como é hoje, para que você use mais a sua aeronave, trazendo mais eficiente e deixando de ter que ter um número maior de aeronaves e carregando mais passageiros, né? Tornando a operação mais otimizada. Outro ponto que nós comentamos, né, é o que está fora da aeronave em si, está fora do veículo propriamente dito, né? Isso está no como fazermos a operação mais eficiente, né? Seja no aeroporto, de novo, quem nunca enfrentou a situação de ficar lá esperando para decolar, né? Tá ali, o motor está gerando, tá o ar-condicionado consumindo energia e as pessoas esperando a vaga para poder decolar, né? Porque o avião precisa dessa vaga. Aqui uma operação mais inteligente, um controle da frota aérea mais inteligente, uma estrutura mais modernizada, com equipamentos que permitem, novamente, operações com distanciamento entre aeronaves menor, possibilitando que mais aeronaves operem em determinado momento de pico, proporcionando que o voo, quando a gente está numa missão, né, numa viagem, na realidade nós temos várias, como se fossem rodovias aéreas, com vários níveis de voo, né? Então hoje tem um distanciamento mínimo permitido X. Se a gente consegue reduzir para metade, olha só, você aumenta, duplica o número de vias aéreas que podem existir, né? Mas você precisa ter essa segurança de que esse espaço, essa preservação vai ser mantida entre as aeronaves. Isso, óbvio, tem muita tecnologia, muito controle do tráfego envolvido para que isso seja permitido. Na aviação não se toma nenhum tipo de medida imaginando que isso possa trazer um risco. Claro que erros podem ser cometidos, mas a visão e os órgãos homologadores, né, as agências controladoras, elas exigem esse nível muito seguro aí de operação. Então, a busca nessa eficiência do sistema de aviação, que não está dentro do avião somente, mas também está no avião, né? Isso é uma das buscas para o maior, para o ganho de eficiência, para a maior eficiência das nossas operações. Tá? Outro ponto aqui, eu trago até um desenvolvimento que nós fizemos lá na Europa, né, do FlexJet. Aqui a gente traz algumas possibilidades de evolução dentro da cabine, né, dos passageiros, né? Isso aqui, claro, uma ilustração, né, uma coisa mais assim de chamar a atenção, né? Mas a gente está falando de uma conectividade cada vez mais rápida e confiável. Vocês devem imaginar, né, os executivos, quem usa uma aeronave executiva, né, ele espera que ali ele opere, que ele trabalhe no mesmo ritmo que ele está trabalhando no escritório dele, né? Então, essa conexão satelital, conexão direta, veloz, visão direta, ela precisa ser garantida trazendo uma conectividade muito rápida e confiável, né? Para você possa fazer uma reunião importante ainda em voo, né? Isso também se aplica, obviamente, para aviação comercial, aqueles voos que nós pegamos, né, com os operadores, com as airlines, cada vez buscando também uma conectividade melhor. A qualidade do ar, né? Aqui eu até coloco o filtro antiviral, mas não se restringe a isso, né? A gente sente que no voo, né, o nível de pressão diminui,
a gente é como não tivesse voando lá 41.000 pés, 39.000 pés, a gente não sente isso, mas a gente sente como se estivesse voando a 6.000 pés, 8.000 pés, né? O ar de cabine, ele compensa um pouco esse diferencial de pressão, mas a gente ainda sente que está, né, mais alto, né, um ar um pouco mais rarefeito, mais seco. Então, a qualidade do ar da cabine também é um desafio para todos nós da aviação, né? There is no free lunch. Se a gente quiser, é possível sentir nível do mar dentro da cabine? Mas aí eu vou ter que ter uma pressurização muito grande, o delta P, né, a delta pressão entre o interno e o externo é tão grande, que eu vou ter que ter uma proteção muito forte na minha fuselagem, muito, muito pesada. E isso vai de encontro, não ao encontro, vai de encontro a uma cabine leve, a um custo mais baixo, vai para um custo mais alto. Então, é tirar esse ponto ótimo e buscar alternativas para isso, né? Outro ponto é redução de ruído, né? Em voo, cada vez mais, se você pegar uma aeronave turboprop, né, um bandeirante, e você comparar com o E2, por exemplo, você sente a diferença nítida. E a busca cada vez mais por essa redução de ruído que traz uma qualidade melhor para os passageiros, não só da aviação executiva, mas também para o comercial, e até mesmo para defesa e segurança, até mesmo no ambiente militar. Tá? Outro ponto muito relevante é essa privacidade entre os passageiros, né? Onde tendo uma cabine biofree, muita utilização de nanotecnologias e cada vez mais utilização de ambientes touchless, ou seja, é um dos requisitos nossos, um banheiro touchless. Você abre a porta, que você aciona o sabão ou alguma necessidade de descarte, isso seja feito de maneira touchless, minimizando o contato, né, entre pessoas tocando no mesmo lugar. Então, são desafios no conforto e no interior da cabine, tá bom? Outros pontos muito relevantes, assim como desafios para a indústria, né, na aviação, e aqui eu trago a foto do KC-390 Millennium, né, da Força Aérea Brasileira, né, que a Embraer desenvolveu. São plataformas cada vez mais versáteis, ou seja, por que eu trago aqui um KC? O KC ele pode fazer transporte de cargas, né, de containers, você pode transformar isso em transporte de tropas, você pode também transportar paraquedistas, e essa customização, essa alteração, né, de eu colocar assento ou pallet, eu troco em pouco tempo. Então, essa flexibilização ela é muito relevante. O KC foi utilizado para a gente transportar oxigênio durante a pandemia, para carregar pessoas que estavam lá na Ucrânia para cá. Foi utilizado o KC. Então, essa flexibilidade ela é muito importante, né? A questão de usarmos sistemas cada vez mais autônomos também traz uma flexibilidade muito grande, né? De novo, possibilita a utilização de aeronaves que o humano seria muito ruim essa operação, né? Seria uma coisa muito e até perigosa em ambientes como podemos pensar em guerra. Então, a automação da aeronave pode trazer. Você poderia estar limitado a pousar em determinado aeroporto porque está com tempo, o teto está de 200 pés, não dá para você garantir que vai pousar. Então, você faz um voo para uma alternativa próxima. Se você tem essa automação de poder, pousar num CAT 2, num CAT 3, com 100, com 50 pés máximo de teto, quando a gente fala teto, é o teto ali das nuvens, né, que a gente chama na aviação. Então, você ganha flexibilidade e maior possibilidade de operação. Tomadas de decisões inteligentes, ou seja, durante a própria missão, você ter tomadas de decisão, fazendo muita utilização de AI Data Science, fazendo muita utilização de fusão de dados, fazendo muita cross de informações de sistemas, de satélites, de informação direta, então de radioaltímetro, você tomando essas decisões de maneira mais otimizada. E certamente, quando a gente está falando de uma missão militar, né, toda a base, todos os modais interconectados, a comunicação da base, abastecimento, tudo muito bem integrado, isso fortalece a questão da resiliência operacional, da sua flexibilidade e da sua eficiência operacional, né?
Bom, outro ponto que a gente comentou, né, da manufatura avançada, a gente fala muito hoje sobre a indústria 4.0, sobre a manufatura 4.0, né? E itens muito importantes que são considerados, por exemplo, são lá a manufatura aditiva, né? É muito mais do que isso, né? Mas a manufatura aditiva, onde hoje muitas vezes você tem um bloco de alumínio aeronáutico que você vai usiná-lo, né? Então você pega uma matéria-prima muito grande, onde você usina. É claro que essa matéria-prima que é usinada, você pode fazer reciclagem e reutilização dela, mas você poderia muito bem fazer uma manufatura aditiva, ou seja, construir essa peça, né, uma impressão 3D, vamos dizer assim, desde que preservadas as qualidades estruturais desses materiais, né, que a gente possa utilizar na aeronave. Isso já é uma realidade, já usamos algumas peças na aeronaves, que a gente fala, né, essa peça que voa, porque é diferente quando você faz um ferramental para ser usado para gerar uma peça que voa através de manufatura aditiva, ou se você está gerando a peça mesmo que voa. Nós já utilizamos, é uma realidade, a utilização de peças feitas através de manufatura aditiva, não só metálica, em composto também, muito é utilizado, mas a gente tem ainda um caminho muito grande para explorar, né? Internet of Things, certamente nessa comunicação, né, no chão de fábrica, garantindo a comunicação entre os vários equipamentos, proporcionando uma otimização, isso é extremamente utilizado. O Digital Engineering, né, a gente fala muito do Digital Twin também, que são os gêmeos, né, digitais, que são assim, como se cada aeronave que eu produzisse e que tivesse sendo operada por um operador, por uma airliner, eu tivesse um gêmeo digital onde eu estou acompanhando o que está acontecendo e tendo toda a realidade que está acontecendo na vida real. Eu estou acompanhando nesse mundo virtual, digital, o que está acontecendo, então consigo fazer uma gestão e saber muito bem o que está acontecendo com esse equipamento. E para isso existe uma necessidade de trabalho em termos de gestão de dados, né? Então data science enorme, né? Isso é muito fundamental. A manufatura cada vez mais inteligente e no chão de fábrica a utilização na fabricação e produção dessas aeronaves de maneira, de novo, permitindo cada vez mais menos uso de materiais, que na produção seja usada a menor quantidade de energia possível também, a gente está falando de ESG, né? Na aviação a gente pensa muito lá no escopo 3, que é a emissão de CO2 e poluentes através da operação de nossas aeronaves. Mas e na própria fabricação dessas aeronaves, né? O escopo 1 e escopo 2, né? Nos voos de produção dessas aeronaves, escopo 2, a gente tem que também otimizar muito o shop floor, utilizando de todas essas experiências. A realidade aumentada, né? A realidade aumentada pode ser usada não só para a fabricação, para montagem, para operação, como também para a parte de manutenção. Já é uma realidade hoje, né? Hoje a gente já tem um operador que vai fazer uma manutenção e ele tem ali uma realidade aumentada apontando. Você tem que fazer isso, passo 2 é isso. Ele, junto com o tablet, vai fazendo as manutenções, acompanhando o que ele é preciso ser feito na aeronave. Isso traz muita robustez, muita informação, muita digitalização, muito ganho de eficiência, muito pouca IOC, né, evitando erros também na operação e na manutenção de aeronaves. Então, aqui tem até um gogglezinho, né, mostrando assim um pouco disso de realidade aumentada, instruindo, e a gente pode usar também, foge um pouco do slide, né, na manufatura 4.0, mas o AI, Data Science, realidade aumentada, realidade virtual, está muito presente também no treinamento de pilotos. Vocês, estou abrindo um parênteses aqui, né, mas é importante também nos desafios, vocês devem bem imaginar que existe um custo no treinamento, né? Então, um piloto que está operando um 191 da Embraer, agora ele vai operar o 192 da Embraer, segunda geração dos E-Jets. Poxa, existe uma grande comunalidade entre essas duas aeronaves, mas existe uma necessidade de um treinamento específico para essa aeronave, né? Ou eu estou falando com a Azul, que ela operava 737, está mudando para os E-Jets. Ela precisa treinar os seus pilotos agora na operação dos E-Jets, ou novos pilotos para operar E-Jets. Então, existe um tempo de instrução para esses pilotos, novos pilotos, né? E voar, para ter instrução no voo,
é necessário, acontece, a gente tem que minimizar ao máximo, porque isso é dinheiro, né? É custo, é poluentes. Então, ao máximo, a gente tenta fazer isso através de simuladores, através de treinamentos, utilização de realidade aumentada, novamente, de realidade virtual, tá bom? Minimizando as horas de voos requeridas para que a pessoa seja apta a operar. Tá? E chegando ao fim, né, eu tenho alguns outros slides para falar sobre a Embraer, como ela trabalha bastante, né, junto à academia, no caso Embraer, a formação de pessoas, sempre trazendo desafios concretos, não só na graduação, a gente está muito próximo lá na MEI, temos o PE, que é o Programa de Especialização em Engenharia, porque o desafio está claramente muito associado ao capital humano, tá? A pessoas que são capazes de evoluir nesses desafios, né? E assim, qual vai ser o desafio daqui a 30 anos? Vão ser outros, né? Então, como que devem ser formados os novos engenheiros, né? São engenheiros, desculpem, que têm que ter a capacidade de resolver problemas, engenheiros que sejam capazes de aprender. Então, aprender a aprender, né? O mundo vai ser cada vez mais diferente. E o que vai, um mundo mais autônomo, o que vai restar para os humanos? Eu sempre digo que aos humanos vai nos caber ser mais humanos, ou seja, menos automatismo, e a gente vai poder ter a oportunidade de ser mais humanos, a gente pensar mais no geral, nas estratégias. A máquina vai resolver aqueles problemas, mas como que eu vou? Quais são os seus princípios? Quais são os seus direcionadores daquela? O que eu tenho que visar cada vez mais teremos que ser mais humanos, sermos mais éticos, sabermos trabalhar melhor em equipe, sabemos trabalhar com outras empresas, a co-criação, o Open Innovation, isso é uma realidade da Embraer, né? A gente está falando de hidrogênio, nós não vamos fazer o green hydrogen sozinho, o armazenamento, a distribuição, nada. Hoje, cada vez se faz mais em parcerias tecnológicas, parcerias estratégicas. Então, isso é que eu acho que tem que estar muito forte na formação dos futuros trabalhadores, engenheiros, médicos, tudo. Eu acho que a telemedicina vai ser uma realidade também, né? Estou fugindo do assunto aqui, desafio setor, mas cada vez aos humanos vai ser requerido ser mais humanos, e tomara que assim seja, né? Deixando os automatismos, o filtro inicial, por conta da tecnologia que vai nos trazer, mas nunca deixando ela como a decisora totalmente, né? O mundo é incerto, as tendências são múltiplas, né? E o que a gente pode pensar nisso? É pensar sempre nessa união, na parte de inovação de tecnologias, né? Porque o setor aéreo é sempre na vanguarda tecnológica. A gente sempre tem que acreditar aqui em parcerias, estratégias e compromissos de longo prazo, remando todos na mesma direção, pivotando, ajustando, prototipando, aprendendo, errando, aprendendo com erro, evoluindo, mas sempre em parceria, sempre construindo em conjunto, utilizando a força maior da Embraer, que eu digo assim, mas eu tenho zero dúvida que é o capital humano, a competência das pessoas, a capacidade de inovar, de fazer a diferença, né? E temos que fazer rodar sempre essa tríade, né? A tríplice hélice, que vocês tanto devem conhecer das universidades, e universidades aqui é um termo genérico para todos os ICTs, né? Academia como um todos, a indústria e o governo. A indústria tem um papel fundamental de trazer aqui as visões dos desafios. Isso um pouquinho que eu passei aqui, né, em 40 minutinhos com vocês, sobre os desafios que nós temos, quais são os nortes que nós temos, né? Como que deveremos preparar os nossos futuros brasileiros para entrar no mercado de trabalho, né? Temos feito um trabalho muito legal junto com a MEI, junto com a MCTI também, que vai lançar uma plataforma de colocar os desafios, né? O Conecta, isso é muito rico, a indústria trazendo, né, a visão, o norte dos desafios, a universidade com todo o seu capital humano, com toda a sua intelectualidade, com toda a sua busca, ciência, tecnologia, pesquisa aplicada, pesquisa básica, fomentando, e o governo trazendo, né, através do seu fomento, proporcionando um ambiente de inovação,
FAPESP, FINEP, CNPq, BNDES, fomentando a inovação que se faz tão necessária. Ao longo da minha apresentação, eu falei lá, poxa, medidas públicas que tragam segurança, assim como foi feito para o álcool. Precisamos de um pró-hidrogênio, precisamos de um pró-energia elétrica, né? Quando nós comparamos o volume de investimento feito aqui no Brasil com mercados que a gente compete, que temos competidores, que é Europa e Estados Unidos, dá dó de comparar os números. Sinceramente, assim, é vergonhoso para a gente, né? E isso tem impactos, né? Estados Unidos e Europa, eles investem, a ordem é de bilhões de dólares no setor aeronáutico. Aqui o DCT Aero, a gente está falando de 10 milhões de reais. Então, assim, são ordens de grandezas completamente diferentes. Fora esses que eu estou falando, NASA, ou o Horizon 2020 e agora 2027, né? Eles são medidas assim do continente europeu, né? Da NASA dos Estados Unidos e o continente europeu, mas tem as iniciativas nacionais. A França, por exemplo, tem a Corsa Corac, que faz parte da o Corac é 1,5 bilhão de euros em 3 anos para o hidrogênio. A França, fora do Horizon. E aí tem a Alemanha, todos eles, a Inglaterra, todos eles têm seus incentivos particulares nacionais para o desenvolvimento, né? E nós sabemos, para mim, eu sinto uma vergonha, quando eu vejo lá o setor de transformação, né, industrial no Brasil, né, a participação no PIB. A gente teve nas décadas de 70 até 84, a gente estava lá, 26%, 27%, 28% do PIB era da indústria de transformação. Hoje a gente está chegando em um dígito, nós estamos ali 11%, 10% do PIB do Brasil é de indústria de transformação. A gente tem inovação, que é alto valor agregado, que é a ciência, que é a tecnologia, né? E não exportar petróleo, minério, nada contra, mas, poxa, a gente precisa gerar mais valor agregado, né? Então, essa tríade, essa tríplice hélice rodando, eu acho que é um dever que todos nós temos que defender. Eu não perco a oportunidade para falar sobre esse assunto, né? O capital humano, o investimento e os desafios da indústria são fundamentais para a inovação, e os desafios que muitos serão diferentes daqueles que nós estamos imaginando hoje, que nós nem mesmo sabemos, né? Pessoal, eu queria aqui dar uma pausa, se a gente não tiver muita, eu posso falar um pouco mais de desafios e um caso em breve da parceria indústria-academia, mas o que eu queria realmente parar e conversar um pouco com vocês, escutar perguntas, o que a gente poderia trocar nesse momento de informações, seria muito rico para mim, para não ficar aqui falando como se soubesse de alguma coisa, né? Eu queria trocar e aprender com vocês aí. Vou puxar uma pergunta aqui. Cara, eu fico pensando assim, né, uma empresa do porte da Embraer, e quando a gente fala de inovação, você falou de parcerias com outras empresas, né? E aí são tecnologias, inovação de engenharia, inovação, né, realidade virtual, questão de combustível e tal. E para administrar toda essa inovação em áreas tão diferentes, né? Não sei, uma dúvida, como é que é esse processo, assim, né, de ter isso de maneira tão ampla, né, assim, um produto específico que a gente está falando de inovar, esse produto, ele tem várias áreas que envolvem isso. Ela é uma pergunta muito boa, viu, Gu? E assim, a gente não tem só um produto, tem vários produtos e serviços. Então, a gente cai sempre num desafio muito grande, que é priorização, né? Como que orquestrar todo esses desenvolvimentos necessários, essa inovação necessária. Então, o que nós trabalhamos aqui dentro da Embraer, né? Nós trabalhamos de maneira, assim, a inovação, a criatividade, assim, de maneira bem descentralizada, mas orquestrada. Então, a minha área de desenvolvimento de tecnologia, nós somos responsáveis, né, por, assim, definir muito bem o roadmap de uma determinada tecnologia, o que nós vamos fazer, onde que nós queremos chegar. E a gente olha lá, poxa, qual é a visão da empresa? Qual assim, o plano estratégico para onde a gente quer chegar, né? Cada uma das unidades de negócio, qual que é a visão de que eu preciso chegar? Para chegar lá, quais são os produtos e serviços que vão me possibilitar chegar lá?
Ah, beleza, são esses aqui. Quais são os conceitos de produtos? Muitas vezes não tem um produto final, uma coisa mais a longo prazo. Quais são esses produtos? E aí, abaixo disso, tá bom, para eu fazer esse produto, eu preciso de ter tal capacidade, tal competência. São coisas diferentes, capacidade e competência. Tá, então eu preciso ter tal capacidade, tal competência. Lembrando, olha o link. Capacidade e competência para gerar tal produto ou serviço, para gerar tal plano estratégico, para completar tal visão que eu tenho como empresa. Ah, tá. Para eu gerar essa capacidade e competência, eu preciso de projetos. Projetos de desenvolvimento de tecnologias que vão proporcionar essa capacidade e ou esta competência. Ah, tá. Então, existe uma relação aqui de necessidade. Precisa também existir uma relação de suficiência. Se eu fizer tal projeto e tal, eu ajudo, mas ele não é suficiente ao chegar onde eu preciso chegar. Então, a gente olha também essa relação de suficiência. No nível de projetos, a gente está fazendo os projetos, desenvolvimento do nível de TRL de cada uma das tecnologias para gerar capacidades e competências que vão gerar produtos, que vão gerar o plano estratégico, que vão cumprir a visão da empresa. E aí a gente utiliza esse roadmap, que é vivo, adaptável, muito móvel, onde ali tem que pensar, poxa, isso aqui eu quero ser diferencial, quero ser meu core, ou isso aqui eu posso comprar, isso aqui eu posso fazer uma parceria com tal empresa, a visão do todo está comigo, para eu construir esta chegada onde meu ponto de destino, na minha situação futura que eu preciso chegar. E existe toda uma priorização entre esses diferentes projetos. A Embraer, como acredito que quase todas as empresas do mundo, sofre muito com a questão do budget, do seu orçamento. Então, a gente sempre tem uma visão de que, poxa, eu precisaria fazer tais projetos, mas eu tenho limitação de recursos e eu tenho limitação, o maior limitante, fala isso tranquilamente, são as pessoas. Poxa, eu não tenho tanta pessoa quanto eu gostaria de ter, tanta competência como eu gostaria de ter, né? As pessoas são muito engajadas, muito competentes, mas eu precisaria ter eventualmente mais músculo, mais pessoas, e eu não tenho. Então, tem que fazer um exercício de priorização entre diferentes projetos, visando aquele estado futuro que eu pretendo, né? Tendo consciência das etapas pelas quais eu tenho que passar para chegar lá, e também sabendo que no ambiente de desenvolvimento de tecnologia, e a gente tangencia o desconhecido, muito eu vou aprender no caminho. Eu não sei certinho, não é como produzir uma aeronave que eu já sei minhas etapas, eu sei o que eu preciso cumprir. Muita coisa eu vou, poxa, não é por aqui. Poxa, aqui ainda apareceu essa outra luz, né? Então, existem muitas incertezas atreladas, a gente tem que saber trabalhar nesse ambiente incerto, tangenciando desconhecido e aprendendo, sabendo pivotar, sabendo aprender com os erros e com parcerias também. É legal. Isso é difícil, né? Na grande empresa normalmente tem dificuldade de fazer isso, né? Cara, o Marco está querendo fazer uma pergunta. Legal. Olá, ilustríssimo Maurílio. É incrível a gente saber um pouco mais da Embraer, é uma empresa que orgulha, acho, todo brasileiro, ver que a gente, apesar dos pesares, pode fazer tecnologia, pode fazer ciência, né? De uma certa maneira, né? É fazer ciência também, né? Engenharia, né? E a minha pergunta é: como o senhor entende que todas essas coisas que são produzidas internamente na Embraer, elas podem respingar no nosso dia a dia? Claro, obviamente, a aviação doméstica é o mais óbvio, né? A empresa produz aeronaves. Mas eu entendo que isso também, por exemplo, estamos vendo uma luz de cabine que pode fazer, bom, essa luz pode ser um tipo de uma tecnologia, de uma incidência, de um foco diferente que pode beneficiar a nossa casa, uma sala de cirurgia, enfim. Como o senhor vê isso? Excelente pergunta, Marco. Eu não estou te vendo, tá? Não sei se você está com a câmera aí, mas muito obrigado pela pergunta. Opa, Marco, prazer, viu? Você foi muito feliz na sua pergunta, tá? Inclusive, eu vou trazer um exemplo aqui de transbordamento da tecnologia, né? Então, eu vou pegar aqui a questão da autonomia, por exemplo, me ocorre agora. Autonomia. Ao desenvolver
autonomia para a aeronave, ao desenvolver o conhecimento de sensores, avaliação, fusão de dados, tomada de decisão, decisão inteligente, esse conhecimento ele tem uma aplicação, em hipótese alguma, restrito à aviação. Hipótese alguma. Eu posso utilizar isso, né, para a indústria óleo e gás, certamente, né, um offshore que tem uma operação lá embaixo, tanto eu posso fazer isso de maneira autônoma, trocando o homem que tem que mergulhar e ir lá e fazer manutenção, uma manutenção preditiva é outro exemplo disso. Eu posso usar esse tipo de tecnologia para um smart city, certo? Ou seja, uma cidade onde os modais estão muito bem conectados, a questão do monitoramento, da inteligência do tráfego, eu posso utilizar em smart cities. Definitivamente eu posso usar isso no setor da mineração. Claramente eu posso usar isso no setor da mineração, né? Então, assim, isso me ocorreu agora, aplicações e no ambiente da residência, né? A gente falou de smart city, mas no próprio dia a dia ali dos colaboradores e tal, no transporte público que está dentro do smart cities e tudo mais. Então, assim, isso fortalece, Marco, o que eu estava falando sobre a tríplice hélice, né? Quando eu bato lá na porta do CNPq, do MCTI, peço algum apoio, eu não deixo de falar o seguinte: primeiro, para o desenvolvimento dessa tecnologia, eu vou parceirar com vários ICTs, universidades no Brasil como um todo, levando esse conhecimento, compartilhando esse conhecimento. Então, assim, na geração do conhecimento, eu já estou atuando no Brasil como um todo. Primeiro ponto, estimulando indústrias, favorecendo emprego, trazendo startups que tem um modelo lá que eu já posso usar, né? Outras empresas, não estou falando só da Embraer, de jeito nenhum na autonomia. Posso fazer isso. Depois, na geração desse conhecimento, esse transbordo dessa tecnologia traz para o Brasil um ganho enorme. No setor, inclusive, de defesa e segurança, né, que nós não somos imaturos de achar que não é necessário ter uma defesa e segurança. Tem que ter uma defesa e segurança do seu país. Então, assim... Está muito em voga, inclusive, né? Isso. Pelos últimos fatos, né? Pelos últimos fatos, perfeito. Sim. Então, você tem também esse transbordo em todos esses setores que trazem esse benefício para a nação, para o mundo, mais do que para a nação e para o mundo. Sim, então, esse transbordo, ele foi muito feliz, porque a tecnologia ela pode ter talvez um norte aqui específico, mas ela sabe que disso ela pode abrir bastante. Poxa, o agrobusiness, Smart City, né? E eu esqueci do agrobusiness que a gente está pensando aqui. Poxa, o monitoramento, a otimização na utilização do defensivo agrícola, né? Onde você tem um buffer zone, que você tem que garantir que, poxa, você não vai, ou seja, quando você usa um trator, você amassa um pouco da lavoura, você está prejudicando ali, você tem uma perda, não sei dizer, eu não conheço sobre agrobusiness, mas 10, 15%, imagina, você deve perder, né? Na logística, no transporte do alimento, tem gente com fome no mundo, certo? Shame on us, mas tem gente com fome no mundo. Então, assim, eu vejo a autonomia, isso tudo, assim, sendo muito aplicável. A gente pensou aqui junto, certo? A gente viu algumas possibilidades e é o que é defendido mesmo. Aquele investimento, ele vai trazer um retorno não só naquele ponto, né? E cabe a nós, todos brasileiros, lutar por isso e que traga esse transbordo mesmo, essa aplicação em outros setores. Eu gostei muito da sua pergunta. E na prática também, como a gente gera, por exemplo, projetos de pesquisa, documentação científica, isso resulta em um artigo científico, né? Que pode, então, como é que chama isso? Não é domínio público, mas é ciência, né? É o software livre. A ciência, o software livre para mim é ciência, é que nem a ciência trabalha, né? É comunitário, conhecimento comunitário, né? Então, se eu pego e trabalho eu publico um artigo que é baseado em coisas que foram desenvolvidas por outras pessoas, a gente tem um crescimento, né? A gente vai evoluindo aquela coisa, né? Na barra. Software, vamos dizer assim, né? E a última pergunta, posso mais uma, Gustavo? Por favor. Desculpa aí, não quero passar por cima dos colegas.
E a outra pergunta é o seguinte, isso tem muito a ver comigo, que eu moro no Rio Grande do Sul, né? O que acontece? Nós somos um país continental, mas eu acho que tem uma deficiência de governança no Brasil em relação a concentrar tudo no centro do país, tá? São José dos Campos é uma cidade que é próxima de São Paulo, né? Que já é um polo assim super desenvolvido, né? É o polo mais desenvolvido do Brasil, né? Então, até que ponto empresas que são públicas, tá? Ou que têm a participação do governo, então o governo tem interesse, né, nessa empresa por um aspecto público, vamos dizer assim, tá? Até que ponto a gente consegue espalhar também a operação da empresa, né? Porque, assim, temos, obviamente, conhecimento, e isso é uma das coisas que eu louvo, que eu acho sensacional. Mas até que ponto, por exemplo, a gente poderia, vamos dizer, eu vou pegar o exemplo do Rio Grande, que é o que eu mais conheço. Nós temos um polo metal mecânico, deve ser conhecido de todos, né? Que é a Serra Gaúcha, Caxias, Farroupilha, etc. e tal. Até que ponto, não sei nem se a Embraer usa, mas até que ponto não claro, é interessante, então, para a Embraer, no Rio Grande tem um polo metal mecânico, sei lá, na Amazônia meio, sei lá, mais insumo, sei lá, em Recife temos desenvolvimento de tecnologia lá no Porto Digital, né? Até que ponto a Embraer se aproveita desse conhecimento que não, assim, espalhado, não concentrado, porque é o óbvio, né? A USP é do lado, bom, beleza, né? Tem sentido. Mas será que a Embraer usa isso? Será que é interessante a Embraer? Contrata um cara que é gaúcho, leva ele para São José. Não sei se o senhor entendeu a pergunta, né? De como é que isso pode influenciar na operação aí no caso, né? Eu acho que é o dia a dia de colocar ali um ponto ali da Embraer em algum espaço, em algum lugar, né? Obrigado. Obrigado, Marco. Eu que agradeço. Primeiro, vou trazer um esclarecimento que não tira mérito da sua pergunta em hipótese nenhuma, e vou decorrer sobre isso. Mas a Embraer é 100% privada, tá? Ela é 100% de capital fragmentado, né, na Bolsa, com Bolsa no Brasil e em Nova York, tá? Então, nos Estados Unidos, mas somos 100% privado, não temos participação do governo, não. A gente tem o Golden Share, que é uma ação que dá o direito de algum tipo de veto, mas nós somos uma empresa privada. Não obstante, sua pergunta... Só agora, claro, bem pontual. O governo tem participação, mas não tem mais participação decisória, então. Não, ele tem o governo uma ação. tem ordinária, não é? Não me lembro ela não tem quantidade de ações, ela tem uma ação que ela chama Golden Share, que ela permite, por exemplo, nesse quase venda para a Boeing, né, que foi feita, ela permite, ela tem o direito de veto. Exatamente, ela tem um poder de decisão neste caso, mas ela não tem ela não tem nem no conselho uma presença, nada, não é nada disso, não precisa ali nada disso. Mas assim, ótimo, não sabia. Mas a questão da descentralização e aproveitamento do conhecimento que está no Brasil como um todo está longe de estar só no Sudeste, embora seja uma potência de fato para o Brasil. Mas isso é um assunto muito interessante. Eu vou trazer também, assim, eu estava pensando ao longo da sua pergunta, né, como que a gente atua, né? Uma das grandes portas de entrada da Embraer, são assuntos diferentes, porta de entrada, não falando de parceria com a indústria. Uma das grandes portas de entrada da Embraer é o Programa de Especialização em Engenharia. Esse programa de especialização em engenharia, a gente faz um recrutamento em todo o Brasil, tá? Não é, de novo, a sua pergunta, mas eu falo, em todo o Brasil. E quando a turma em que eu entrei através dessa porta de entrada, né? Foram 80 pessoas, por exemplo, tinha lá de Fortaleza, eu lembro, eram 7 pessoas de Fortaleza, tinha gente do Pernambuco, tinha gente do Pará, tinha gente de São Paulo, do Rio, Minas, eu sou mineiro, né? Talvez o sotaque já tenha me entregado aí, mas assim, do Sul, muitas pessoas também, do Centro-Oeste, então assim, na Embraer nós temos assim, participação de muitas pessoas do Brasil, tá? Outro ponto ainda nesse parte do capital humano, nós estamos fazendo a primeira versão que vai ter agora, tá? O programa de especialização em software, não o programa de especialização em engenharia, em software, é o PES. O PEE, que é aquilo que eu falei primeiramente, tem a formação aqui com o ITA, tá? Com o ITA a gente tem uma parceria muito forte.
O PES vai ser com a Universidade de Pernambuco, que tem um excelente potencial na formação cybersecurity, software. Então, você falou lá de Recife. Então, assim, é muito legal saber que o PES vai ser em Pernambuco para funcionários da própria Embraer, né? As pessoas já ligadas à Embraer, recebendo uma bolsa de estudo, como eu recebia, e depois vão poder ser efetivados na Embraer. Bom, porta de entrada. Mas você traz outros pontos, você traz uma parceria com empresas, com startups, e existem mesmo, né? A Embraer, ela tem assim conexão global, né? Então eu estou fazendo às vezes parceria com a Teu Delft, com o Embry-Riddle, com o MIT, mas ela tem muita parceria com as universidades do Brasil. Eu vou te dizer que percentualmente a maioria está no Sudeste, sim, mas a gente tem busca, a gente fomenta isso, essa diversidade, não só de sexo, de cor, mas assim até mesmo regional, a gente busca isso em termos de parceria. Outra parceria que nós fizemos recentemente, né, também com o lado de cybersecurity, está me ocorrendo aqui, a Tempest, é uma empresa com quem a gente está parcerizando, a gente comprou, tem uma participação muito forte. Ela é uma empresa que nasceu lá em Pernambuco e a gente está trabalhando com essa empresa em Pernambuco. Então, assim, além de vários ICTs, né, eu não pude ir, mas tem 10, 15 dias, nós visitamos, junto com o reitor, a UFRGS, né, no Rio Grande do Sul. Nós fomos aí, fomos muito bem recebidos. Felizmente eu não pude ir, mas 2 pessoas do meu time foram. Ficamos impressionados com o parque tecnológico também, então foi muito legal a visita. E dali surgem várias oportunidades de sinergias, de cooperação, trabalho em conjunto. Nós temos também, um outro caso que eu posso trazer, nós temos o MEC, Multipurpose Equipment Electronic Controller. Multipurpose Electronic Controller. É uma caixa, a gente chama de caixa, né, eletrônica de controle, que muitas vezes a gente comprava dos Estados Unidos, da Collins, da Honeywell e tal, que nós estamos verticalizando e fazendo no Brasil, onde isso foi feito, você é do Sul, estou pensando ali, mais caso Sul, em parceria com Florianópolis. Florianópolis. Nós temos pessoas baseadas aí em Florianópolis, Santa Catarina, né, obviamente, que estão desenvolvendo junto com a universidade o MEC, e a gente já está quase chegando no ponto de colocar dentro do avião. Teruel é um colega nosso aqui, colaborador da Embraer, que fica baseado em Florianópolis. Tá? Então, isso é outro exemplo do Sul que eu pego. Na busca da parte de autonomia também, com a UFRGS, nós temos projetos bem ligados à autonomia também sendo prospectados. A gente não tem nada concreto ainda, mas prospectados. Então, assim, o que eu posso te dizer é que, infelizmente, a gente respeita, não é respeita, né? Mas assim, a gente está na estatística de maior parceria no Sudeste. Tá? Não vou mas dizer já que dá não para ver que se espalha, não? Mas se espalha. Isso que eu tanto acho na interessante, aquisição, né? De não ficar tão si mesmado, né? Não pode ser míope, não, de jeito nenhum. Existem competências fora da região do Sudeste, assim, muito grande, seria uma ignorância não estarmos bem abertos a essas possibilidades. Então, a gente tem buscado fazer bastante essas conexões e trabalho em conjunto com universidades fora, empresas que não estão necessariamente aqui. Mas, por exemplo, semana passada eu fiz uma visita a uma empresa que a gente vai parceirada de São Carlos. Mas assim, não estamos nem, não é que temos nada contra também, né? Não, sim, não. Foi uma oportunidade. Oportunidade, Sim, isso aí. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Marco. Deixa eu ver se tem alguém mais com mãozinha levantada. Alguém tem mais perguntas aí, pessoal? Pessoal tímido. Pô, pessoal, façam perguntas aí. Não eu fico sem graça aqui. Ó, eu tô vendo aqui, já tá 2-0 pro Galo em cima da Caldense, viu, Gu? Pra você ficar tranquilo com o seu peso na consciência aí. Já dá para dar uma relaxada. Não. Maurílio, deixa eu te perguntar, em relação a
segurança, falando, puxando um pouco aqui, né, o lado da Haro Labs, de ser uma fábrica de software, né, e a gente tem clientes, os clientes são bancos, né, e aí a gente fala muito de segurança, aí, de tecnologia, e quando a gente fala isso da aeronáutica, né, imagino que isso aí seja, né, a questão da segurança também de software e redundância de sistemas, né, e essas coisas, não só falando de inovação, né, mas como que é isso aí, assim, em termos de tecnologia, cara, de testes não sei, Muito bom ponto. garantir esse ponto aí. A gente sempre trata aqui da segurança, não é negociável, né? Segurança não se negocia. Claro, né, que para a indústria aeronáutica, nesse momento, falar com alguns acidentes que aconteceram, assim, fica até difícil, né? Mas, assim, sem entrar no mérito, eu vou falar mais da Embraer, né? Não vou falar nada de outros. Mas, assim, segurança em primeiro lugar, né? Aquela busca por redução de custos que as empresas têm todas, existe, um aumento da eficiência, mas quando a gente fala de segurança, não é negociável. Então, a qualidade e segurança a gente não negocia, a gente sempre tem oportunidade de melhorar, como excelência de engenharia, como excelência dos nossos produtos, como a tecnologia permitindo a evolução, mas segurança não está em pauta. Ela é sempre quer dizer, ela sempre está em pauta e ela não está em pauta na parte da negociação de trade-off, né? Nós temos um departamento, inclusive, separado, né, que é o time do engenheiro-chefe, que ele, de certa forma, ele avalia, ele acompanha, ele orienta, mas tem a última palavra, não quem está desenvolvendo o produto propriamente dito, em dizer assim, ó, não estão autorizados para fazer tal teste, por exemplo, tal voo, porque a gente ainda vê um item aqui que a gente precisa aprofundar na questão de segurança, né? Então, a segurança, o setor aeronáutico é muito bem regulado, né? E antes de fazer voos, poxa, a gente passa por uma série de avaliações que dão uma certa maturidade, que aí sim você vai para voo, né? Então, por exemplo, no desenvolvimento, você faz simulações computacionais primeiro faz análise, depois avaliações numéricas, computacionais. Você passa por rigs, que são protótipos em solo, onde você faz a simulação, a gente chama de Iron Bird, é um pássaro de ferro, que fica em chão, que você simula todos os sistemas como se fosse o próprio avião, mas você simula tudo, vê se está tudo respondendo de acordo com o previsível. Depois você vai ganhando o envelope, né? Você faz o primeiro voo de uma aeronave, onde você não testa várias condições e depois, comportou tudo como tem que estar, tudo certinho, aí depois você vai expandindo esse envelope. Na operação, na manutenção, é claro que muita coisa também depende do operador e não do fabricante, claro. Mas a gente também procura sempre acompanhar, estar próximo, tendo algum issue que a gente precisa de algum treinamento, a gente provê esse treinamento. Então, a segurança a gente leva realmente com muito cuidado dentro da Embraer, mas é muito cuidado mesmo. Tenho orgulho de dizer isso, sim. A gente não autoriza, assim, é bem questionado, é bem avaliado, cross-checado pela pessoa que não desenvolveu, né, para ter um caráter bem crítico sobre aquilo lá. E no que diz respeito a software, existem as classes de software, você vai saber mais do que eu, tá, Gu? Eu realmente não tenho profundidade no assunto, mas existem softwares que, se eles são, né, críticos, eles são sensíveis para a aeronavegabilidade do avião, eles têm as classes. Esse cara aqui tem que ser homologado classe A, né? Ou seja, ele tem que ser provado, passar por teste de simulação de que, poxa, pode dar um pau aqui. Então ele não pode, se ele for crítico, né? Eu lembro-me, de novo, não é um assunto que eu domine, tá? Então vou falar aqui um pouco, assim, mas eu lembro-me uma coisa interessante. O nível de voo de uma aeronave, ela começa a estar sujeita a interferências, como é que chama? Interferência,
alguma coisa de eletromagnetismo dada altura, cibernética. Das eletromagnéticas mesmo. Mas assim, não é só EMI que é de eletromagnéticas, é uma coisa assim meio que espacial lá e tal, né? E poderia acontecer um caso, não tivemos, mas poderia acontecer um caso em que um bit 01 lá podia mudar em função disso aqui, né? E em função disso, esse bit específico da 01 ele podia ser crítico para a segurança da aeronave. Então, poxa, groundeou, parou o projeto, estudou-se claramente as consequências, que na aviação você trabalha como se fosse acontecer. Tem uma probabilidade de acontecer algo, até a mínima tal que é aceitável, não. Então, assim, poderia ter essa probabilidade, e aí mudou-se o software, ajeitou-se o software, viu que o envelope de operação não era algo que poderia acontecer e tal. Então, assim, isso é sempre muito bem checado, e sim, os testes de simulação da operação real, objetivando checar se está tudo os parâmetros dentro do correto como tinha que ser. Então, segurança é realmente, e de software, cada vez mais, não é à toa que a gente está tendo a porta de entrada para a Embraer, que é a formação de um ano e meio de formação, dedicada a software. A aeronave cada vez mais, né? Outro exemplo, eu trouxe o exemplo da autonomia, mas o fly-by-wire, né? As aeronaves, a gente tem basicamente três eixos, né? Que são os três eixos mesmo 3D que a gente conhece, né? Então, você tem um profundor que faz esse movimento, você tem o leme e você tem os ailerons que fazem esse movimento, né? Então, assim, na aeronave, normalmente esses comandos, as superfícies de controle, elas são feitas originalmente por cabos. Então, o piloto puxa aqui, ele sentia mesmo que estava acionando lá o profundor, né? A picar ou a cabrar, né? O pitch. E hoje não. Hoje são todos por software, é o fly-by-wire. Quando você faz o comando, você até tem um retorno na mão ali, de uma força, que simula de fato o que está acontecendo. Mas, no fato, você está fazendo dando sinais elétricos, né, da posição, potenciômetros e tal, acionando sua superfície de controle, né, que muitas vezes, uma falha de um motor, ele automaticamente já faz algumas correções. Então, tudo isso tem muito software envolvido, né? O motor tem o FADEC, que controla o motor, a injeção de combustível e tal, todo o monitoramento da velocidade, do RPM, tudo isso é feito através de software. Então, software, toda aviônica é fundamental. Então, garantir a fidelidade, a confiabilidade do software é fundamental hoje no mundo da aviação. Depois eu vou procurar o nome dessa interferência, não é eletromagnética, não, é tipo uma coisa assim, cyber, é uma coisa bem, é um negócio, fala, que isso existe mesmo, assim, interferência tipo solar, sabe, umas coisas assim bem diferentes, você acha que é só, não, acontece já na aeronave. Já. Pois é, não, isso que você falou é interessante, né, a gente cada vez mais tem, isso, fly-by-wire, cada vez mais dependendo do software, né, não é mais... Né, mecânica, né, assim. Não, é cada vez mais software e muitas vezes está no caminho crítico do desenvolvimento de uma aeronave, viu? Software ele é bem crítico. Vou aproveitar isso que a gente falou. Fala sobre segurança de hackeamento, assim, desses sistemas. Também tem. Esse é outro issue muito forte, né? Nós temos equipamentos, por exemplo, homologados para você plugar a aeronave e fazer download da informação da aeronave. Beleza, isso é um nível. Você tem que ter uma certificação de que aquele software que você vai plugar vai trazer informações, não vai provocar nenhum tipo de dano, nenhum tipo... Beleza, isso é uma coisa. Depois você tem um segundo nível de software, que é você informar a aeronave, ou seja, você imputar dados para a aeronave. E aí, calma aí. Que pode colocar, que pode ter aí, que vírus, então existe toda uma segurança, de novo, aquilo que é plugado ali está homologado, certificado, toda uma preocupação. O cybersecurity também, com as aeronaves, é super rico esse processo, é um negócio assim que é recente, né? Ele é relativamente atual, existe uma grande preocupação, isso tem também preocupado as autoridades e preocupado os fabricantes, e preocupado também os operadores. A gente sabe que cyber é um big issue, a questão de cybersecurity, o hackeamento também é um big issue para as nossas aeronaves, de fato. Tá? Mas eu ia fazer um link, aproveitando, você falou do fly-by-wire, né? E a gente está falando de desenvolvimento de tecnologia, os desafios, né? Hoje já não está lá, né? Mas já foi.
E o fly-by-wire é um excelente case. O que a gente fez? Né? Nós desenvolvemos na área de desenvolvimento tecnológico, claro, como eu disse, né, é bem descentralizado, então utilizando pessoas de outras áreas da empresa também. Nós fizemos aquele que foi a primeira versão do fly-by-wire, que entrou no Z1. E aí não eram os 3 eixos, tá? Eram 2 eixos, leme profundor, by-wire, mas a gente não era o full by-wire, porque os ailerons ainda eram manche, né? Comandos, polias, né? E depois nós evoluímos nisso, e aí traz um monte de benefício para segurança, conforto de voo, otimização, consumo de combustível, que nós fizemos o full fly-by-wire, empregamos ele na família de jatos médios executivos, que foi o então Legacy 500, hoje Praetor 600. Nesse foi, então, um caso real de aplicação. Aquela tecnologia, aquilo que a gente domina, foi depois aplicado, não estou falando em outro setor, mas ainda dentro da Embraer, para aviação comercial. Os Z2 são full fly-by-wire. E depois, o KC que você está vendo agora, que eu mostrei naquela figura, também a gente aplicou o full fly-by-wire. Então, é o típico do desenvolvimento de tecnologia que hoje eu não vejo a Embraer sendo competitiva se não tivesse. Que Boeing, Airbus, Dassault, tem bilhões sendo injetados lá e tem, né? Então a gente começou no Legacy 500, onde não tinha, naquela classe executiva, não tinha ninguém, e a gente foi aplicando nas outras aeronaves. Então esse uso dual, mundo civil e militar, esse reuso da tecnologia em outras aeronaves também faz todo sentido e prova que a tecnologia ela tem uma aplicação muito grande, inclusive, como muito bem perguntou o Marco, em outros setores da indústria, do mundo, do país. Bacana. Pessoal, eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta específica para a gente fazer para o... Pode chamar de Magrela agora, você já falou? Por favor. Alguém quiser puxar aí, todo mundo tímido? Bom, Magrela, então, cara, obrigado. Não sei se você quer, né, concluir aí alguma coisa, mas já queria te agradecer aí pelo seu tempo mais uma vez, por essa aula aí de hoje, né, cara? Pô, eu espero que não tenha sido uma aula, que tenha sido uma conversa nossa e aprendi bastante aí com vocês também. O Marco fez boas perguntas, eu achei bem legal. E me ponho, que eu finalizar, eu gostaria de me colocar à disposição, viu, Gu? Se o pessoal tiver alguma pergunta, outra depois, eu queria perguntar isso para o Maurílio, por favor, depois se me passa. No WhatsApp me dá o toque, eu te passei um e-mail, que eu sou ruim de e-mail, viu? Eu recebo 250 e-mails por dia, não consigo processar todos os e-mails. Mas, por favor, me dá o toque, a gente responde com carinho. Se tiver uma oportunidade, a gente voltar aqui para falar, trocar uma ideia. Eu quero participar também aí do Raro Talks como telespectador aí, né, como ouvinte, para aprender com vocês. Me coloco muito à disposição, dizer que, assim, é uma honra para a Embraer estar aqui no Raro, tá? A gente realmente acredito muito nisso que o Marco falou, muito conhecimento centralizado, muita competência, e a gente não pode ter o luxo de não olhar isso e acreditar muito no mais importante da inovação, que é, sem dúvida alguma, o capital humano. Isso é muito legal, tenho certeza disso. É a nossa maior restrição, assim, fato, maior restrição que nós temos. Se eu pudesse, eu não pedia orçamento em dólar mais, eu pedia gente para poder colocar no meu time. Não é fato, tenho uma última pergunta. É fato. O que falta legal. É gente. Tem a última aí do Marco. Rapidinho. Não, eu quero saber se a Azul estava comprando aeronaves novas, né? Posso dizer que a aeronave que eu mais gosto de viajar é pela Azul, porque as aeronaves são menores, o espaço para o passageiro é maior, né? Então, quero saber também se é possível falar isso, obviamente, se há outras empresas aéreas, quero dizer, né? Só temos a Latam e a Gol, né? Se elas pretendem comprar mais aeronaves para fazer mais voos da Embraer, mais aeronaves confortáveis, como são as da Embraer. Legal. Existem sempre conversas, né, com as airlines, não só do Brasil, mas do mundo, e para a gente sempre tem um carinho especial para as airlines brasileiras, né? A gente gostaria, sim, de ter isso. Para a gente é muito importante, né?
A Embraer, ela tem, eu também gosto de voar de Embraer, tá? Sei que eu sou suspeito para falar, mas a gente tem a nossa configuração, né? Que você deve estar se referindo também. A nossa configuração a gente chama de four abreast. O que quer dizer? Você tem um corredor, e aí tem 2 passageiros aqui, 2 passageiros aqui. Então, ou o passageiro senta na janela, ou ele senta no corredor. Não tem aquele chamado middle seat, ou o assento do meio, né? Quando você fala de um 737 ou A320, desculpa fazer o meu comercial aqui, né? Não falando mal também dos demais fabricantes, mas tem aquele assento do meio, que é um assento que você não está no corredor, você precisa sair, você precisa pedir licença, você não está nem na janela. Na Embraer não tem isso, né? Ela ou te permite o corredor, ou te permite a janela, no caso dos E-Jets. Então, realmente eu gosto disso, bastante eu acho bem confortável esse aspecto, né? Isso aí. Obrigado, viu, Marco, pelas perguntas e pelo carinho aí. Valeu. Beleza. Show de bola. Então, beleza. Obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Agradeço a todo mundo aí que participou aí com a gente. E é isso. Valeu. Um abraço. Show de bola, moçada. Um grande abraço aí para vocês todos. Tudo de bom. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Valeu. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.